Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês muitas informações e notícias do Clube de Regatas do Flamengo neste domingão, dia 17 de novembro de 2024. Nação, o mês de novembro está indo embora. Quarta-feira agora o Flamengo vai jogar contra a equipe do Cuiabá, lá no Mato Grosso. E o Felipe Luiz vai ter algumas decisões com relação ao elenco para poder tomar. E a decisão Gabriel Barbosa ou Gabigol volta a ser pauta para o Felipe Luiz, porque afinal de contas ele vai ter que decidir até onde é seguro utilizar o Gabriel ou não. Isso porque, como todo mundo já sabe, como eu já vinha falando amplamente para vocês aqui, não houve contraproposta para renovar com o Gabriel e ele está sim de saída do Flamengo, como a gente já havia dito para vocês. Também tenho algumas novidades, algumas informações para tratar para vocês com relação ao estádio do Flamengo. Quero colocar em pauta uma situação aqui que eu gostaria muito que vocês julgassem com o coração e também com a razão, sem tomar partido de fulano, cicrano, beltrano, e sim colocando aqui aquilo que você realmente pensa sobre o que eu vou passar para vocês sobre o estádio do Flamengo, tá? Também quero falar com vocês sobre uma situação que pode mudar drasticamente os rumos da eleição dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra, é domingo e vamos às principais notícias do Mengão queridão. Quarta-feira, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, 34ª rodada. Faltam apenas 5 jogos para o certame nacional terminar. Ontem tivemos um jogo atrasado entre os Atléticos Paranaense e Mineiro, com vitória para o Atlético Paranaense, que deixou a zona de rebaixamento momentaneamente, empurrando Juventude e Fluminense mais para próximo da zona da degola. O Juventude entrou na zona da degola, diga-se de passagem, e o Fluminense ficou bem perto, com 37 pontos. Atlético do Paraná, Fluminense e Juventude estão ali na boca do corvo para poder cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que eu sei que para o futebol carioca é muito ruim o Fluminense cair, mas eu tô torcendo para que caia. Que se salve Juventude e Atlético do Paraná. O Atlético Mineiro ficou numa situação muito difícil, porque como não pontua, permanece ali no meio da tabela do Brasileirão, na 10ª colocação com 41 pontos. Agora, se o Atlético quiser ir à Libertadores da América do próximo ano, vai ter que bater o Botafogo daqui a 15 dias na final da Libertadores. E o time do Botafogo vem muito embalado. Pode ser que o Atlético Mineiro perca a chance e a vaga da Libertadores no próximo ano. Em pensar que contra o Flamengo, eu vi muitos membros da imprensa dizendo que o Atlético tinha totais condições de virar, que tinha um time melhor do que o do Flamengo, e agora a gente está vendo que não é bem por aí. O Flamengo só precisava de um bom treinador para colocar o time em ordem e seguir bem no Campeonato Brasileiro. E o Felipe Luiz é esse treinador. Conversei esse final de semana com algumas representatividades das chapas de Maurício Gomes de Matos e também de Luiz Eduardo Batista do BAP. E dos dois lados me garantiram que hoje o pensamento do Maurício e do BAP é de manter o Felipe Luiz. Que, claro, eles vão contratar um diretor técnico de futebol, mas que a avaliação é muito boa por parte de todos os membros com o Felipe Luiz e ele deve ser mantido como técnico do Flamengo para 2025. Aproveitei também para perguntar sobre reforços e a máxima continua a mesma, pessoal. Ninguém quer abrir sobre nomes que estão sendo procurados para não dar ouro para o bandido, ou seja, para não entregar para o adversário nomes que está tratando nesse exato momento, para que o adversário também não procure ou tente atrapalhar as negociações. Mas todos os dois lados me confirmaram que sim, estão em conversas avançadas com reforços, principalmente para o setor de meio campo e de ataque para 2025. Também me disseram que o planejamento já está sendo tocado. Ainda que venha um diretor técnico para poder dar a última pincelada, para dar o ok ou uma mudança e um detalhe ou outro, eles me garantiram que o planejamento para 2025, caso MGM ou BAP vença a eleição, já está sendo realizado e já está prontinho. No dia 10, eles vão começar a anunciar os nomes, caso um dos dois vençam, e os nomes já vão chegar no dia 11, trabalhando em cima daquilo
que eles já começaram a fazer para poder não atrasar em nenhum dia a situação da pré-temporada. Ambos entendem que 2025 é um ano muito marcante para o Flamengo, não só pela questão do estádio, mas também pela questão do Super Mundial de Clubes e de uma retomada que o Flamengo precisa ter de hegemonia no esporte nacional, até para que as receitas possam melhorar e o Flamengo possa dar início à construção do seu estádio. Uma das fontes de receita que o Rodolfo Landim acertadamente falou que poderia vir a ter é o potencial construtivo. Eu já trouxe até o Walter Monteiro aqui no nosso canal para poder explicar o que é o potencial construtivo. Rodolfo Landim esperava poder vender até R$500 bilhão de potencial construtivo para conseguir colocar essa grana no estádio do Flamengo, na construção do estádio do Flamengo. Acontece que os viceínos também conseguiram um potencial construtivo na Câmara de Vereadores, a aprovação do projeto, até com o Marcos Braz acertadamente votando a favor. Por quê? Porque votando a favor do Vasco, a Câmara de Vereadores já teria uma questão para votar também a favor do Flamengo na hora que o Flamengo chegar com o seu potencial construtivo. Só que os viceínos pretendiam conseguir investir o potencial construtivo na reforma de São Januário já agora em janeiro. E eles simplesmente não conseguiram vender o potencial construtivo para dar início às obras. Eu não sou especialista na área, todo mundo sabe que o meu xará, o Fabrício Chica, é o melhor de todos para poder falar, mas eu pesquiso enquanto jornalista, enquanto veia investigativa, eu pesquiso para saber. E pelo que eu apurei, pelo que eu andei pesquisando e conversando com algumas pessoas, há milhares e milhares e milhares, bilhões e bilhões e bilhões de reais em potencial construtivo parado na área da construção, sem conseguir dar prospecção a novos projetos. Segundo o que eu apurei e com algumas pessoas que conversei, o potencial construtivo não é tão atrativo assim e não é tão fácil de vendê-lo quanto se esperava. O próprio Vasco da Gama está passando um perrengue danado porque tentou vender, aí na negociação não deu certo, os valores vieram muito abaixo daquilo que eles esperavam. Fabrício, mas o Vasco não é o Flamengo. Gente, para a área de construção civil, não interessa se é o clube com mais torcida ou o clube com menos torcida, se é o clube mais popular, se é o clube menos popular. Potencial construtivo não tem nada a ver com futebol. E infelizmente há bilhões de reais em potencial construtivo parados, porque é muito difícil mobilizar essa situação para as empresas. Então que o Flamengo não conte com esse R$500 bilhão em potencial construtivo, que é uma boa renda, mas que dificilmente será vendida rapidamente e até mesmo pelos valores que tanto o Landim, quanto o BAP, quanto o MGM possam estar prevendo. O Flamengo tem que ramitizar ou procurar outras formas de gerar receita para a construção do seu próprio estádio, tá? Aliás, a questão do estádio foi tema esse final de semana depois de uma declaração de Rodrigo Dunge de Abranches, que disse que de jeito nenhum vai colocar o nome do estádio de Arthur Antunes Coimbra, que é o nome do Zico. Ele disse que o Zico vai entender porque eles precisam vender o name rights do estádio. Só que, pessoal, tem dois detalhes. Uma coisa é o name rights, o nome do estádio. Ok, beleza. Outra coisa é o nome do prédio ou o nome da cidade do Flamengo, né? Então, poderiam muito bem colocar o nome do prédio de Arthur Antunes Coimbra e ainda assim vender o name rights. O Maracanã chama jornalista Mário Filho. O Mineirão chama governador Magalhães Pinto. A Vila Belmiro chama, acho que é Humberto Caldeira. Só que todos esses estádios são do governo, não são propriedade privada. A MRV, por exemplo, a Arena MRV, que é do Atlético Mineiro, ia chamar o nome do pai do Alexandre Calil, que eu acho que é Alexandre Calil também, que foi um grande presidente do Atlético. E ainda assim ia ter o name rights. A Arena MRV só não tem o nome Alexandre Calil porque o filho, Alexandre Calil, tem divergências com os 4 R's que construíram o estádio do Atlético. Senão o estádio do Atlético ia se chamar Estádio Presidente Alexandre Calil e o name rights ia se chamar Arena MRV. Fabrício, se a gente coloca nome no estádio, a gente não vende name rights. Errado. Se a gente coloca apelido no estádio, a gente não vende name rights. Itaquerão. Todo mundo chamava de Itaquerão. Por isso que custaram a vender o name rights do Corinthians. Mas venderam.
Neoquímica Arena. Venderam. Então, para mim, como torcedor, o prédio poderia muito bem se chamar Arthur Antunes Coimbra. Ninguém ia chamar o estádio de Zicão, ninguém ia chamar o estádio do Zico de Zico, porque nós não somos burros. A gente sabe que precisa vender o name rights. Então, a homenagem, a plaquinha, estaria o nome do nosso maior ídolo, o cara que potencializou o tamanho do Flamengo enquanto time de futebol, porque o Flamengo sempre foi gigante. Mas aquele time da década de 80 está marcado na cabeça de Roberto Baggio, Zidane já falou sobre aquele time, Platini falava muito daquele time, vários jogadores internacionais se lembram do Flamengo da década de 80 pelo poderio que aquele Flamengo tinha. Agora mesmo, no aniversário do Flamengo, várias equipes do mundo inteiro começaram a mandar mensagens para o clube, porque o clube ficou conhecido como aquela máquina de ganhar tudo dentro e fora do Brasil na década de 80. E a principal válvula disso foi o Galinho Zico. Então, na minha humilde opinião, colocar o nome do estádio de Arthur Antunes Coimbra não interferiria na venda do name rights, porque nós somos inteligentes. Nós saberíamos que nós não podemos chamar o estádio de Zico. Até porque, se der na telha da galera de chamar de qualquer nome, a galera vai chamar. E eu sempre tenho pedido aqui, não botem apelido no estádio de maneira nenhuma. O estádio precisa ter o name rights. Name rights é uma coisa, o nome do prédio é outra, na minha humilde opinião. Só que há uma rixa do Zico e do Dunche com o Zico. A família Dunche não gosta do Zico. O pai do Dunche protagonizou uma cena bizarra ao vender o Zico, sem o Zico querer. Tem palavras do Zico que ele não queria ir embora, ao vender o Zico para a Udinese, e depois posou chorando na camisa 10, assim, sabe? O que foi conhecido como lágrimas de crocodilo, pelo deboche que ele fez ali, do jeito que ele chorou. Foi tão ruim a repercussão do pai do Rodrigo Dunche de Abranches, que 10 dias depois ele teve que pedir para sair do comando do Flamengo e deixou de ser presidente do Flamengo. Então a família Dunche com a família Antunes não dá certo. Por isso, inclusive, entre outras coisas, que o Zico não está apoiando o Dunche, o Zico está apoiando outras pessoas, e o Zico falou que nessa gestão ele não confia. É um absurdo, na minha humilde opinião, o Dunche falar que não vai homenagear o Zico dessa maneira. Para mim, expliquei tudo aqui, nós não somos burros e a gente entende muito bem como as coisas funcionam. Bom, nação, vocês sabem que eu sempre mando a contrapartida para vocês falando sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa que pode te ajudar a terminar com esse problema financeiro que porventura você esteja passando. Seu FGTS está lá, basta você pegar e resolver sua vida. É aí que a Mais Ágil entra te ajudando a antecipar o seu FGTS e a resolver todos os seus problemas. A Mais Ágil está conosco há quase 3 anos, porque nós confiamos e porque você que utilizou os serviços da Mais Ágil nos deu um grande feedback. Procure a Mais Ágil através dos links que estão na descrição desse vídeo e no comentário fixado, ou então ligue para 55-99212-9983 e converse hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. A gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. Bom, pessoal, e como nós já havíamos adiantado para vocês, não houve contraproposta do Flamengo para o Gabriel e o martelo está batido com relação à situação do jogador no elenco rubro-negro. Gabriel, como confirmou o jornal O Dia ontem pela manhã, não ficará no Flamengo. Houve um acerto, como eu disse para vocês, que já havia tido entre Marcos Braz e o empresário do atleta. O Dia trouxe ontem que o Braz ficou cerca de 30 minutos conversando com o próprio Gabriel no CT e a conversa foi aquela que eu já passei para vocês, sem declarações polêmicas, sem prejudicar a imagem dessa gestão, para ele poder ganhar, enfim, no último jogo desse campeonato, uma festa bacana de despedida contra o Vitória. Então, o Dia e o GE ontem confirmaram as informações que eu já havia trazido para vocês no final da semana passada, de que Flamengo e Gabigol tinham se acertado e que tudo que o Landim queria era que o Gabriel parasse de criar problemas para esta gestão, para que o Gabriel deixasse essa gestão seguir em paz, sem críticas, para que ele pudesse ser homenageado no último jogo e sair pela porta da frente. O Gabriel concordou
e agora é oficial, mais do que oficial, a confirmação da nossa informação. Gabriel não faz parte mais dos planos do Flamengo. O Felipe Luiz tem que decidir se confia nele para os últimos jogos ou não, para ser titular ou não. Como a gente já havia trazido para vocês, ele deve ser relacionado para o jogo contra o Cuiabá, a menos que sinta alguma coisa, ele deve viajar. Se vai ser titular ou não, está nas mãos do Felipe Luiz decidir se confia nele ou não, porque é aquele caso que eu já falei para vocês, você colocaria o pé numa dividida se você já estivesse com um pré-contrato com outra equipe. Ele não assinou, mas ele tem um pré-contrato verbal com a equipe do Cruzeiro. E se ele se lesionar? E se num pique ele distender um músculo e o Cruzeiro desistir dele? Então Felipe Luiz tem esses problemas para poder resolver. Você escalaria ou não escalaria o Gabigol? Você daria o nome do prédio de Arthur Antunes Coimbra ou não daria? Coloca nos comentários tudo aquilo que vocês pensam a respeito disso. Obrigado por tudo, tenham todos um excelente domingo. Curta, comenta, compartilha, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.